queridos, para abrirmos então as nossas Bíblias e darmos sequência aos sermões e estudos que estamos fazendo na carta aos Hebreus, e agora a primeira parte do capítulo de número 3. Já tivemos a oportunidade de estudar o capítulo de número 1, o capítulo de número 2, e estes sermões foram expostos através da mídia social, no YouTube. Qualquer pessoa que desejar, portanto, acompanhar estes sermões, e muitas pessoas, de fato, estão ouvindo estes sermões para a sua edificação espiritual. Eu leio assim a primeira parte do capítulo de número 3, que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos queridos, o fato é que mudanças são muito difíceis de serem feitas, não é mesmo? Toda mudança na verdade, difícil de ser feita e de ser vivida. Especialmente quando anteriormente nós estávamos arraigados a alguma coisa. Nós bem sabemos que as tradições ocupam um imenso espaço, e as tradições, as nossas tradições familiares, tradições sociais, tradições algumas vezes políticas, tradições religiosas, acabam formando as nossas convicções e muitas vezes nos mantêm estáticos, inamovíveis, firmados nos nossos velhos hábitos. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitas vezes pessoas que tiveram de deixar as suas igrejas de origem, pois não encontravam nelas mais alimento para a alma. Muitos, eu fui testemunha, buscaram a igreja onde eu fui pastor e pediram para serem recebidos. Na verdade, estavam se sentindo como que obrigados pelas suas próprias consciências, mas deixar o passado era traumático, muito difícil. Inclusive irmãos de outras denominações, que viram a deteriorização das suas igrejas. E igrejas que abraçaram de uma certa forma um culto mais circense, um culto mais pop, mais contemporâneo, um culto menos comprometido, um culto mais compromissado, na verdade, com emoções, um culto que estava mais assim ao derredor, buscando mais sensações, como o entretenimento, e pouco a pouco, deteriorando-se, foram deixando a simplicidade do Evangelho,
foram deixando o culto bíblico e agregando ao culto novidades. Pouco a pouco, foram se sofisticando, agregando aquilo que jamais foi prescrito por Deus nas Escrituras. Irmãos, eu tive o privilégio de viajar o mundo. Eu conheço grande parte do mundo. E eu observei, em grande parte das minhas viagens que fiz como representante de nossa denominação, em contato com outras igrejas ao redor do mundo, eu observei exatamente este fenômeno, que é um fenômeno muito contemporâneo, um fenômeno moderno. Participei de um movimento, por exemplo, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, chamado New Wine Skins, ou odres novos. Centenas de irmãos que se viram como que obrigados a deixar as suas igrejas antigas, tendo que deixar templos suntuosos, lindos vitrais. Quem viveu nos Estados Unidos ou já andou nos Estados Unidos sabe, as igrejas norte-americanas são simplesmente lindas, tem cara de igreja. Igreja no Brasil não tem cara de igreja, não é verdade? É mais um galpão, né? Igrejas com órgãos de tubo maravilhosos, luxo, histórias centenárias, requinte, pompa, tudo deixado para trás. E então, deixado para trás tudo isso, começar um novo começo. E eu participei de algumas igrejas que agora se reúnem em garagens, se reúnem em galpões, se reúnem em casas de família, pequenos grupos de adoradores, exilados de suas igrejas centenárias, reunindo-se agora em lugares que nem sequer lhes pertencem. No entanto, experimentando na comunhão daqueles pequenos grupos um senso profundo de pertencimento, de unidade espiritual, de profundo amor fraterno. Evidente, perdas, que nós poderíamos dizer, perdas incalculáveis. No entanto, essas perdas de serem alijados das suas igrejas de origem, desarraigados de suas raízes, me parece que é exatamente isto que o escritor da carta aos Hebreus está tratando agora, no capítulo de número 3. E é bom a gente ter essas convicções agora moldadas por este texto da palavra de Deus, porque na verdade isto abre os nossos olhos para um horizonte novo, diferente. Eles lá no passado haviam perdido o ambiente suntuoso do templo de Jerusalém, a glória, o esplendor daquelas cerimônias, o coral maravilhoso, mavioso, de 250 vozes, mestres do canto, vozes masculinas. Eu posso imaginar como aquele coral cantava, vozes escolhidas, a orquestra de harpas, flautas, instrumentos sonoros e retumbantes. E evidentemente, meus irmãos, dá para simplesmente imaginar que tudo aquilo encantava os olhos, enchia os ouvidos, enchia as emoções o coração, enchia de profundas sensações, arrebatavam, na verdade, emoções pelo espetáculo. O culto e suas memórias, os rituais e os símbolos todos, o templo recamado de ouro, curtido
cortinas pesadas, os sacerdotes com suas vestimentas suntuosas, com uma placa no peito, cravejada de pedras preciosas, e cada uma daquelas pedras representando uma das tribos de Israel. E evidentemente, meus irmãos, todas estas coisas produziam distrações. Se tomadas de per si, faziam, na verdade, com que o culto perdesse o foco. A verdadeira razão de tudo acabava se escondendo por detrás desses entretenimentos visuais, emocionais, sonoros, simbólicos. Agora, o escritor aos Hebreus diz que eles estão fora. O texto afirma que eles estão fora. Ou melhor, eles estão fora deste ambiente que era um ambiente familiar do templo. Eles não podem ir mais para lá. Foram, na verdade, despojados, expulsos. E então o escritor aos Hebreus como que levanta um questionamento, uma pergunta, para fazer pensar: o que resta? O que lhes resta? Então o escritor aos Hebreus pacientemente, essa carta é uma carta assim meticulosa, essa carta é quase que cirúrgica, vagarosamente, pacientemente, como um instrumento do Espírito Santo nas mãos de Deus, para levar aos que ouvem, levar aos que estudam esta carta, como nós estamos fazendo nesta manhã, a uma nova dimensão, para que os nossos olhos sejam abertos para dimensões da glória sem par. Afirma que agora em Cristo eles deixaram toda a simbologia e agora eles se apegaram não mais a um símbolo, mas eles se apegaram à verdade, à essência. Tudo aquilo que antes representava a realidade passou. É roupa velha que agora foi ruída pelo tempo, e agora o novo chegou. A aparência agora envelheceu, ruiu, e os levou à essência da essência. E a essência da essência é Jesus. Tudo, nós sabemos, você lê o Antigo Testamento na verdade, ele patenteia, ou ele deixa latente coisas que são mais tarde patentes na vida e na obra de Cristo. Tudo então no Antigo Testamento, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo, aponta para um único ponto, e nada mais a partir daí pode ser acrescentado. Cristo. São esses irmãos convocados, portanto, chamados, exortados agora a colocarem os seus olhos pela fé, única e exclusivamente em Cristo, nada mais. E, na verdade, o desafio espiritual da carta aos Hebreus é para que coloquem os seus olhos única e exclusivamente em Cristo e passem a conhecê-lo de forma intensa e intencional. Então, o escritor aos Hebreus faz isto descrevendo aos olhos espirituais a alma daqueles irmãos quem é o Senhor Jesus. E eu tenho a impressão, meus irmãos, de que ainda que as eras passem, é a mesma intenção do Espírito de Deus na manhã deste domingo, de nos fazer conhecer, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, agir aqui e agora, como o Espírito de Deus agiu no passado. Não é sem razão, portanto, que estamos reunidos aqui.
E na verdade isto é feito através de um instrumento poderoso, que é a publicação, a proclamação da palavra de Deus. Na medida em que proclamamos a palavra de Deus, Deus vai agindo na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos compreender o esplendor, que já não é mais visual, mas que é real. O instrumento pelo qual alcançam esse objetivo é a fé. A única coisa que nos resta. E isso simplesmente é dramático. Porque nós temos uma tentativa sempre de materializar a fé, ter alguma coisa a palpar. A religiosidade de todas as eras, em todos os lugares, os religiosos sempre tentaram colocar alguma coisa visual na sua frente, de tal forma que pudessem, de fato, adorar. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas as Escrituras revertem tudo isso, põem tudo isso de ponta cabeça e afirma o seguinte: aqueles que não viram e creram, estes é que são venturosos. Mais bem-aventurado, portanto, é aquele que não viu e creu. Porque se crermos, diz as Escrituras, se crermos, haveremos de ver. A fé é engendrada, portanto, nos nossos corações pelo ouvir, meramente ouvir a palavra de Deus. Preste bem atenção, porque este é um grande entrave na vida da maioria, inclusive dos crentes. A fé não é nem pequena, nem grande. Na verdade, vou dizer uma coisa que parece assim ser meio complicada, mas ouça: a fé em si não tem a menor importância. Tem muita gente buscando mais fé, mas a fé em si não tem a menor importância em si mesma. Não é a fé em si, mas é onde a nossa fé está colocada que importa. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequena, tão diminuta, que você assopra da sua mão, ela cai no chão e você não consegue pegar mais, porque ela se confunde com o pó da terra. Se você tiver uma fé tão pequena assim, mas colocada no alvo certo, você então dirá ao monte: lança-se daqui para lá. Não é a fé que é importante, é onde está colocada a nossa fé. Porque você pode ter uma fé gigantesca num barco furado, mas você pode ter uma fé bem pequenininha num transatlântico. O escritor começa descrevendo, portanto, o alvo sublime, mavioso de nossa fé. Ele começa descrevendo para que nós possamos então pôr a nossa atenção nesse objetivo: Cristo. E é interessante, meus irmãos, porque as palavras do escritor aos Hebreus são palavras pura e simplesmente inusitadas. Abrem os nossos olhos para dimensões impressionantes do caráter e do ser de Cristo. Os nossos olhos começam a ser iluminados, os olhos do nosso entendimento. E o escritor aos Hebreus vai descrevendo para nós, de tal forma que os nossos olhos vão se abrindo, para que possamos compreender um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele afirma que o Senhor Jesus é o autor, em outra parte, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em outras palavras, a nossa fé não é nossa. O autor da nossa fé, quem engendra a nossa fé, é Cristo. Não confie na sua fé. Na verdade, não confie em você mesmo, porque é confiar num barco furado. A fé é engendrada dentro de nós por Cristo. E Ele não é simplesmente o autor, Ele é o consumador. Na verdade, é Ele que leva as consequências
do que nós cremos. A nossa fé não é uma mera quimera, algum sonho idiota. Não! A nossa fé efetivamente tem conteúdo, mas ainda que nós não possamos apalpar aqui e agora. E eu lhes digo, fora de Cristo não há fé. Fora de Cristo encontra-se meramente crendices, superstições. Fora de Cristo nós substituímos a verdade pela mentira. Nós substituímos a Cristo pelo Papai Noel. Nós substituímos a Cristo por outros nomes muito importantes, mas que não podem ocupar o papel de Cristo. Substituímos a Cristo por Maria. Substituímos o Senhor Jesus Cristo por apóstolos e milagreiros autonomeados. E o que tem de apóstolo nos nossos dias? Todo mundo se autonomeando. Só existe um apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos estão mortos. O único apóstolo vivo é Cristo. Nós corremos o risco, queridos, na nossa religiosidade idiota, de substituir a verdade por um pé de coelho. E é por isso então que a carta aos Hebreus é escrita. O escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para abrir os nossos olhos. Ele diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. E ele agrega, ele diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote desta mesma confissão. É evidente que a palavra apóstolo não é uma palavra original da língua portuguesa. Essa é uma palavra transliterada da língua grega. Na verdade, nós encontramos várias palavras na Bíblia que não são propriamente português. São transliterações. A palavra, por exemplo, evangelho, não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Literalmente, evangelium, que pura e simplesmente foi transliterado, e muita gente, por causa da transliteração, não sabe o seu verdadeiro sentido. Eu estava conversando com alguém esses dias atrás, e eu perguntei assim: você sabe o sentido da palavra evangelho? Não sei. Simples, simples. Evangelho significa boa notícia. Ponto. Mas esta palavra apóstolo, que é transliterada para o português, vindo da língua grega, ela vem de uma outra língua. Ela vem da língua hebraica. Aí sim, não transliterada. A palavra shaliah, que significa aquele que vem, enviado com a autoridade de quem o enviou. Este é o enviado, alguém que veio com um mandato dado por Deus. Este, na verdade, é o enviado por Deus. Deus o enviou. E aí o escritor aos Hebreus dá um outro nome. Na verdade, os nomes na Bíblia, eles têm importância imensa. Descrevem o caráter da pessoa. E o outro nome dado a Jesus é sumo sacerdote, enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus, portanto, para ser um intercessor daquele a quem Deus o envia, para aquele a quem Deus o envia. Jesus foi chamado por Deus para orar por aqueles a quem Deus o enviou. Porque sabe por quê? Porque nós não sabemos orar. Nenhum de nós sabe orar. Mas a Bíblia diz que Ele ora por nós através de gemidos inexprimíveis. Não só orar. O Senhor Jesus Cristo veio para fazer sacrifício em lugar destes. E desta forma liderando-os, confortando-os, representando-os diante de Deus, exortando
ensinando aquele povo. Irmãos queridos, vamos considerar estas duas qualificações dadas pelo escritor aos Hebreus, relativas ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, o enviado por Deus, para nos trazer a palavra de Deus, mas ainda mais, aquele que é a própria palavra viva de Deus. Ele não é simplesmente um mensageiro, o sacerdote de Deus para oferecer sacrifícios, mas preste bem atenção, ele é o intercessor em nosso favor, e as Escrituras estão repletas dessas noções a respeito desses dois títulos que descrevem o caráter de Jesus. Enviado, mas ao mesmo tempo, a essência daquele que o envia. Nós estamos diante de alguma coisa pura e simplesmente inusitada, inigualável, não há outro igual. Ele é o mensageiro, mas ao mesmo tempo ele é a mensagem. É a palavra de Deus, o verbo que traz do nada tudo. E ele pode produzir vida da morte. Ele olha para nós, e a Bíblia descreve isso, o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos, e ele pode nos trazer da morte para a vida, do nada para alguma coisa, tal como aconteceu na criação. A criação foi assim, do nada, através do fiat da palavra de Deus. E nesse contexto, portanto, o escritor aos Hebreus apresenta um outro contraste. Nós nos lembramos, quando estudamos o primeiro e o segundo capítulo da carta aos Hebreus, que o contraste inicial foi entre os anjos e Jesus, mostrando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. É claro que hoje, quando se fala de anjo, a gente não tem muita ideia de que seja anjo, né? A gente só sabe dos anjos de afresco, né? Aqueles anjinhos gordinhos, peladinhos, né? Mas os anjos descritos na Bíblia são seres formosos, radiantes, poderosos, repletos de força, mas ainda assim, comparados com Jesus, eles na verdade adoram a Jesus. E nesse contraste, portanto, nós vimos a grandeza sobre-excelente de Jesus Cristo. Agora, no capítulo de número 3, o escritor contrasta Jesus com Moisés. E eu tenho a impressão de que isso era de se esperar, escrevendo aos Hebreus, era de se esperar esse contraste. Afinal de contas, qual foi o maior profeta do Antigo Testamento? Qual foi, na verdade, quem foi o maior apóstolo do Antigo Testamento? Irmãos queridos, sem sombra de dúvida, a figura pura e simplesmente impressionante do grande líder de Israel, Moisés, que até hoje é venerado pelos judeus. Ele que viveu os momentos mais contraditórios e dramáticos do Antigo Testamento. Ninguém superou Moisés na sua vida dramática e contraditória, da glória humana ao exílio autoimposto, da sua posição de autoridade para uma posição de humilhação, como um fugitivo que se esconde da sua própria sombra. De um homem de respeito a um homem que não tem o respeito nem da sua própria raça. Da vida pacata de um pastor de ovelhas ao mais espetacular encontro promovido por Deus e com Deus.
Moisés foi aquele que presenciou uma das mais gloriosas teofanias, ou melhor, a aparição de Deus através de alguma coisa visível. Não há na história bíblica um fenômeno tão grandioso quanto o fenômeno da sarça ardente. Não só o fenômeno da sarça ardente, mas o fato de Moisés ter se aproximado e ficar simplesmente abestalhado, porque aquilo que ele viu já o fazia ficar assim assustado, mas agora, mais do que o susto, a reverência, porque do meio da sarça, a voz do Deus Criador do universo. É um momento para sacudir a alma. É um momento simplesmente de terror, tremor. É na verdade um senso de maravilhamento, da onde a voz de Deus procede e se apresenta com um nome que não tinha sido apresentado ainda, pelo qual Deus haveria de ser conhecido perpetuamente. Esse não é um nome qualquer, porque quando Moisés pergunta, quem eu vou anunciar? Então a voz de Deus disse, eu sou o que sou, te enviei, e por esse nome eu haverei de ser conhecido perpetuamente. E meus irmãos, ali Moisés recebe a mais sublime de todas as missões como enviado de Deus. Deus o envia para ser o mais importante libertador de todos os séculos e de todas as gerações e de todos os limites da história humana. Moisés, na verdade, se torna um líder paradigmático, um líder de todos os tempos. Não há líder maior do que Moisés. E por isso ele recebe poderes simplesmente inusitados. Não há repetição desses poderes na Bíblia. Ele tem poder para destruir as pragas do Egito. E ele tem poder para edificar. Quando Deus lhe diz para falar com a rocha, e da rocha brotar água. Queridos, na verdade, Moisés é um lídimo apóstolo, um enviado com poderes especiais. Ali ele é também um sacerdote de Deus. Moisés indaga Deus sobre o poder pelo qual ele haveria de anunciar o seu nome. E ele, na verdade, ele recebe este nome, que é um nome que pura e simplesmente anuncia qual é o estilo de poder de Deus. Eu sou o que sou. Eu simplesmente... Tem certas coisas assim que são tão simples, né? Mas de tão simples, tão profundas. Deus é o grande eu sou. Isso significa, Ele é aquele que é a origem de todas as coisas e que não tem origem. Ele é aquele que tudo criou do nada e nada, absolutamente nada, o criou. Ele é. Deus é o único que pode chamar a si mesmo de eu sou. Assim como Moisés é o enviado do grande eu sou, agora vem a comparação. Jesus também é enviado de Deus. No entanto, meus irmãos, a comparação cessa aí. Semelhante a Moisés,
Jesus, porém, paradoxalmente diferente. Jesus é o próprio Deus, enviado do Pai, mas ele ousa dizer aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Deus, o Pai, o eu sou. Jesus, o Filho, o eu sou. Preste bem atenção, Moisés não era Deus. Moisés era simplesmente, ainda que um gigante. Ele era enviado de Deus. Jesus é Deus. No entanto, para o nosso espanto e perplexidade, enviado de Deus é Deus conosco. Moisés perguntou: quando o faraó me questionar sobre quem eu respondo, sobre quem me enviou, o que direi? E Deus disse para ele: eu sou, me enviei. Mas agora, meus irmãos, eis o chocante, eis o absoluto contraste. Jesus é o enviado e Jesus é o eu sou. Os discípulos indagaram atônitos: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta de Jesus deixou os discípulos mais perplexos ainda. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. E é interessante, meus irmãos, por vezes sem conta, Jesus se define desta forma: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o caminho. E se você não tem Jesus, você está fora do rumo. Você anda feito uma barata tonta, sem eira e nem beira. Jesus diz assim: eu sou a vida. Se você não tem Jesus, a Bíblia descreve a você, dizendo que você está morto. Você é um morto ambulante. As Escrituras dizem, Jesus afirma: eu sou a verdade. E se você não tem Jesus, você tem a mentira. Na verdade, se você não tem Jesus, você tem o pai da mentira. Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu dos céus. E se você não tem Jesus, você tem fome. E nada pode saciar você. Jesus afirma assim: eu sou a água viva. Você lembra o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana? A mulher samaritana era uma mulher que tinha sede. Não só sede da água do poço de Jacó, não. Ela tinha sede de reconhecimento. Por isso que ela teve 5 maridos. Porque ela imaginava que no próximo lance amoroso ela iria encontrar algum significado para a vida dela. E Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber desta água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Mas jorrará do seu interior água viva. Jesus disse: eu sou a rocha. E se você não tem Jesus, você anda numa gelatina, insegurança total. O Senhor Jesus disse: eu sou a pedra na qual a igreja se edifica. E se você não tem Jesus, a igreja na qual você está é, na verdade, um sonho que não vai se realizar jamais. Jesus Cristo é aquela rocha na qual Deus disse para Moisés: fale com a rocha. Fale com a rocha. Se lembra? Mas Moisés foi pressionado por aquele povo muito impertinente, né? Já pensou, milhares de pessoas cutucando a Moisés. Moisés, por que você nos tirou lá da terra
do Egito, pelo menos lá nós tínhamos pepino. E Moisés então, o coração, sim, pressionado, ele perdeu a paciência. E ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha 2 vezes. E a Bíblia diz, a rocha é Cristo. E por causa deste pecado, Deus o impediu de entrar na terra prometida. O pecado de Moisés é um pecado lesa majestade. Repetidamente declara o Senhor, eu sou o que sou. E na verdade, meus irmãos, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, apelando ao nosso coração, para que nós saibamos quem é Jesus. Você sabe o porquê você precisa conhecer o eu sou? É porque você não é. Jesus não murcha. Jesus não envelhece. Ele é um ancião de dias. Mas eu lamento dizer para você, você vai envelhecer. Você vai murchar. Você vai enrugar. Eu lamento dizer para você, você vai perder o vício da juventude. E pior ainda, você não vai viver para sempre. Você vai morrer. E se você porventura não tiver este apoio dos apoios, esta rocha da rocha, que você pode firmar o seu pé, você vai perecer, você vai morrer, sem esperança qualquer. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, apelando quase que pateticamente, olhe para Jesus. Ele é o único que tem poder de lhe dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 2 coisas mais. O escritor aos Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas comparando Jesus com Moisés, ele diz assim, Jesus é a casa. Diz que Moisés foi servo naquela casa. Mas comparando com Jesus, ele diz assim, Jesus é o herdeiro da casa. Se você tem Jesus, na verdade, você anda junto com o herdeiro da casa, com o filho da casa. E Jesus então, pelo seu poder, nos faz adotar, ou nos faz adotivos nesta casa. E ainda que ele seja o filho legítimo, e nós os filhos adotados, o nosso status, o nosso tratamento é igual ao tratamento que Deus concede ao seu filho Jesus. Segunda coisa, diz que Moisés foi fiel. E afirma um pouco mais adiante a respeito da pureza de Moisés. Soren Kierkegaard, tratando desta palavra aqui, Moisés foi fiel, da pureza de Moisés, ele diz assim, pureza significa somente uma coisa, algo no qual não há mistura. Em outras palavras, não agregue a Jesus qualquer outra mistura. Não agregue a Jesus qualquer outra coisa que porventura seja construída por mãos humanas. Jesus, só Jesus, e nada mais do que Jesus. Você
sabe que eu tenho a impressão de que esta mensagem vem a propósito. Vem a propósito. Para o nosso pequeno grupinho aqui. Né? Vem a propósito. Tudo aqui não tem aparência. Nós estamos nos reunindo num lugar que não é nosso. Este lugar onde nós estamos nos reunindo não tem órgão de tubos. Este lugar onde nós estamos nos congregando não tem um coral mavioso. Este lugar onde nós estamos reunindo não é um templo onde tem cruzes. Este lugar onde nós estamos reunindo não tem vitrais. Não é uma igreja construída de pedras. Nós não temos sequer história. E aí então você me pergunta: o que resta? O que nós temos? Ah, irmãos, que nós possamos responder a esta pergunta e dizer: nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos tudo.